PS3 tunado, vem com mais de 48 mil jogos, incluindo games de Play 2, Play 3 e jogos retrô. Acessa lá, gameoverstore.com.br. Fala pessoal, eu sou o Guilherme Creative e esse aqui é mais um daqueles vídeos onde eu resgato games de qualidade que não são tão conhecidos e tão esquecidos nas antigas. Eu vou listar e recomendar 20 games bons do Play 1 que pouca gente jogou, pouca gente zerou. Então pra você que gosta de vídeo longo e tá procurando algo diferente pra jogar ao invés de gastar 300 conto com um jogo novo e se arrepender no final, cai nessa não, filho, esse daqui é de graça e eu fiz pra você. Vambora? Vamos começar com um game que ele não é tão falado, ele é bem underground, já apareceu algumas vezes aqui no canal, mas é bom falar dele de novo pra galera que tá chegando agora. Desenvolvido e publicado pela Sony, C12 Final Resistance é um game de tiro em terceira pessoa, considerado pela classe underground a ser um game com elementos de mundo aberto divididos em regiões de fase, lançado pro Play 1 em 2001. E assim, cara, a história desse game, ela é um pouquinho clichê hoje em dia, mas na época era novidade, e se passa num futuro distante, em cidades cheias de escombros e ruínas, com alienígenas tentando invadir a Terra na tentativa de colher todos os recursos de carbono do nosso planeta. O nome do game C12 é uma referência ao carbono 12, que são os isótopos de carbono mais abundantes do nosso planeta. E eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar agora, porque no tempo da escola eu não era nenhum exemplo bom em química e suas propriedades. Então eu não vou ficar dando uma de professor Tiburcio aqui dessa vez não, beleza? No jogo você controla um soldado humano cibernético, membro de uma resistência subterrânea, tipo assim. Qual que é o diferencial desse game? O porquê que ele tá aqui? É porque você realiza missões em uma visão em terceira pessoa, matando alienígenas e ciborgue, coletando armas e itens pra progredir no game, de uma maneira em que o jogo te dá liberdade pra fazer isso do seu jeito, no seu tempo. E andar por lugares que já não são mais habitados, cidades e ruínas pra se descobrir coisas. Várias vezes no meu tempo de Play 1, eu gostava bastante de andar por esses lugares sem concluir nada, só fuçando no game mesmo. É basicamente um game de futuro pós-apocalíptico do Play 1. É formidável. E pra quem curte a temática de games pós-apocalípticas, eu já fiz um vídeo falando desses jogos no card em cima. Olha, ainda na questão da liberdade que o game te dá, eu posso te dar exemplos como o game do Homem-Aranha do Play 1, que faz você pensar que tá livre na cidade e no cenário, ou até mesmo o jogo Siphon Filter, onde você controla um agente do governo se infiltrando em missões pra resolver do seu jeito, ou seja, se você jogou esses dois games, vai gostar bastante de C12. Confia, irmão. Bom, esse aqui é outro game que é importante dar ênfase, porque mesmo ele sendo underground, ele também é um dos pioneiros de survival horror com câmera livre em terceira pessoa. Só macaco velho jogou esse aqui. Desenvolvido pela Callisto Entertainment e publicado pela Konami, Nightmares Creatures 2 é um game de survival horror, onde no jogo você é Herbert Wallace, um paciente do hospital de genética de Crowley, protagonista do jogo anterior que mexia com o ocultismo e criou várias criaturas. E no jogo você acorda num quarto psiquiátrico, tá ligado? Com aquelas paredes de almofada pro cara não dar com a cabeça no concreto? Onde você escapa do cativeiro armado com um machado, e o seu objetivo é tentar sair daquele manicômio e descobrir o que tá acontecendo. E o legal é que apesar dele ser um game linear, ele te deixa livre pra andar e descobrir o cenário, com vários objetos que são bem detalhados, porque nesse jogo, além da oclusão de ambiente, que é bem trabalhada, a qualidade da movimentação do personagem era muito bem fluida, e o design do seu personagem então, que é cheio de ataduras se desfazendo pelo corpo com sobretudo e por cima, e um machado na mão, irmão. A primeira vez que eu joguei, eu achava até esquisito acreditar que esse cara era o protagonista do game, porque ele tem cara de bicho, sem inimigo. Outra coisa que chama bastante a minha atenção nesse game é o fogo, que nas antigas pra mim era o mais realista do Play 1. Só que tipo assim, é uma opinião grátis minha que ninguém pediu. Se tu jogou esse game aqui, irmão, significa que você era um dos caras que garimpava jogo de Play 1 na época. Olha, mano, eu decidi colocar esse game aqui agora, mas não no quesito de que ninguém jogou, mas sim porque poucos fecharam. Eu duvido muito que você não conheça esse game. Jack Chan Stunt Master, todo mundo já sabe, né? Jogo de ação e aventura do gênero Beaten Up. Ah, Creativo, o que significa Beaten Up? É o famoso bater e passar de fase, desenvolvido pela Radical e publicado pela Midway para Play 1 em 2000. E o enredo desse game é o padrão filme do Jack Chan, onde você é um jovem entregador que tem uma missão de entregar um pacote no templo Shaolin, porque o teu vô foi raptado e você tem que resolver. E o bacana desse game é que o jogo todo ele foi feito com capturas de movimentos do próprio Jack Chan, para deixar os movimentos de luta mais fluidos com a cara do ator. No próprio game você tem acesso a essas cenas de desenvolvimento que você desbloqueia pegando itens secretos no jogo. Só que assim,
não é porque o game ele tem gráficos caricatos e fofinhos que o jogo é uma aventurinha não, tá? Uma chinelada que você toma do inimigo já vai a vida inteira. E tem vezes que tu tem que enfrentar mais de 3 vagabundos de uma vez só, então estuda bem os combos e os movimentos pra tu não passar raiva. Porque eu já passei uma alegria tentando coletar os 15 dragões de ouro pra desbloquear outra roupinha. Tá aí um jogo que seria muito bom ter uma continuação ou uma remasterização, um remake. E infelizmente a gente não vai ver isso daí tão cedo. Tu já fechou esse jogo? Comenta aqui embaixo. Olha só, irmão, agora nós vamos falar do menino que sobreviveu. É mais um game que muitos jogaram, poucos zeraram. E eu tenho um carinho muito grande, justamente porque eu sou muito fã da saga do filme. Harry Potter e a Pedra Filosofal é um game de ação e aventura desenvolvido pela Argonaut Games e publicado pela EA para Play 1 em 2000. Esse tempo aqui era o tempo que a EA fazia jogo bom. Aqui o game segue os acontecimentos do filme de uma maneira bem leve. E como no filme, você é Harry Potter, que acabou de ingressar na escola de magia e bruxaria de Hogwarts. E no game, você joga em terceira pessoa passando por fases dentro e fora do castelo, podendo conjurar magias e feitiços. E cara, presta atenção, nesse game quando a gente fala de gráfico, pra um game de Play 1, ele tava perfeito. O jogo ele usou uma perspectiva caricata dos personagens, perceba que eles não são focados no realismo e sim na ênfase da gameplay. E em relação às texturas, eu prefiro a do 2, mas nesse game aqui, ele te dá uma certa liberdade de exploração. Porque lá no Câmara Secreta, eles encheram de minigame pra compensar as coisas novas. E isso daí me irritou um pouco, sai muito da ênfase e do clima do enredo. E foi como eu falei, eu sou muito fã da saga Harry Potter. Mas eu sempre tive preconceito com os games que saíram daí pra frente, então pra mim, os melhores games do Harry Potter são os do Play 1. Que saudade dessa época. Bom, esse daqui eu vou admitir que definitivamente ninguém conhece, onde eu já dei bastantes detalhes sobre ele no meu vídeo de jogos antigos de mundo aberto no card em cima. Mizurna Falls é um game de aventura em mundo aberto, desenvolvido e publicado pela Human Entertainment para Play 1 em 98 e cara, olha só. Se você nunca ouviu falar desse game, saiba que ele não é muito conhecido mesmo não, principalmente aqui na América. E para um jogo de Play 1, tu vai se impressionar com as possibilidades, olha só. No game você é Matt Williams e a sua colega de classe foi desaparecida, e você sai para resolver essa parada, explorando a cidade e coletando as informações dos moradores que estão lá. Presta atenção. O que define esse game é a liberdade e a alusão da vida real que o jogo te proporciona. Porque para um game de 98 você perceba que tem pessoas na rua com objetivos e rotinas diárias. Uns saindo do estabelecimento para pegar a moto e sair fora. Outras estão conversando ali na calçada mesmo. Sem contar a liberdade que o game te dá num mundo onde você pode ir para tudo quanto é lado no game, inclusive até dentro das casas. Nas ruas da cidade você pode dirigir o seu Fusca, sim, o seu Fusca. Você pode andar com o seu Fusca na rua e tem também um barco onde você pode viajar pela cidade. E só pra deixar bem claro, o teu carro também você tem que abastecer, tá? Você não anda com ele sem gasolina, não. No jogo você também tem acesso a um celular, onde você pode ligar pra personagens e empresas específicas. E o jogo ele apresenta um ciclo que fica alternando de dia pra noite. Os moradores da cidade têm rotinas diárias individuais, como eu falei ali atrás, e pessoal, estamos aqui falando de um game de Play 1 em 98. E você perceba que os gráficos do game, ele é padrãozinho survival horror do Play 1, mas não é não, tá? A primeira vez que eu vi esse game, eu achei que quem desenvolveu fosse a Capcom, porque cara, os gráficos é muito a cara dela, só que eu tava errado. Ele apenas segue essa linha de gameplay bem semelhantes aos jogos de Resident Evil e Silent Hill, então não espere muito da jogabilidade, eu repito. Para um jogo de 98, apresentar todas essas mecânicas que eu apresentei aqui, amigo, tinha que ser muito top na época. Tu já jogou esse game? Eu duvido. Bom, agora eu vou falar de um game que todo mundo sabe que a franquia costumava ser aventura e plataforma. Porém aqui a sacada ela foi diferente. Eles transformaram o game em aventura com elementos de RPG e eu me apaixonei por esse jogo por conta disso. Mega Man Legends foi desenvolvido e publicado pela Capcom, lançado para Play 1 em 97 e Nintendo 64 em 2000. E no Play 1 o nome é Mega Man Legends, já no Nintendo 64 é Mega Man 64, e foi lá que eu joguei. E esse jogo é legal porque ele foi o primeiro da franquia Mega Man em terceira pessoa ambientado em um mundo aberto, e amigo, que mundo! Desenvolvido em regiões de carregamento e ainda assim impressionava. No Play 1, o gráfico era meio pixelado e no 64 era mais poligonal, com baixa qualidade de áudio, afinal de contas, o arquivo teve que ser bastante comprimido para caber no cartucho do 64. Só que a qualidade que o game te proporcionava não deixa a desejar não, com elementos de RPG e missões e quests para se resolver, podendo upar seu personagem e as suas armas.
as dungeons do jogo, as fases, as cidades pra explorar, amigo, eu joguei esse game e eu fechei 100% com muita dificuldade. Eu era muito pequeno, eu ficava andando e perambulando pelo mapa inteiro com as cidades. Monstros atacando os prédios pra você defender, cidades industriais com locais muito bonitos. A grandiosidade e a magnitude que esse game tem de ser um jogo em mundo aberto dessa forma é de tirar o chapéu e eu tive que citar nesse vídeo. Coloquei ele aqui, mas pela nostalgia da minha infância. Vamos falar de um game agora que no quesito enredo ele é muito simpático, no quesito gameplay ele é muito divertido. Gex 3 é um game de aventura e plataforma, desenvolvido pela Crystal Dynamics e publicado pela Eidos Interactive para Play 1 em 2000. E é impressionante como tem pouca gente que fala desse game. A primeira vez que eu joguei, se eu não me engano, foi no CD do Akudi, onde tinha as demos de Gex e Soul River, os 3 jogos por ser da Eidos Interactive. Eu já falei do Akudi no card em cima. No jogo você é Jax, ou Gex, uma lagartixa, entusiasta da cultura pop, bem palhação e tem que passar por fases temáticas. E cada fase, tu veste uma roupa referente ao tema da fase, por exemplo. Fases no deserto, tu tá vestido de esfinge. Fases na neve, tu tá vestido de Macaulay Culkin e Esqueceram de Mim. Fases no faroeste, tu tá vestido de cowboy e por aí vai. Jogabilidade bem versátil, com fases desafiadoras e muito divertidas. E amigo, se você for familiarizado com o inglês, vai entender que ele não cala a boca. O bicho ele solta referência o tempo inteiro. E o joguinho ele é grandinho, pode colocar fácil aí umas 5 horas de gameplay na moralzinha. E se prepara porque cada fase que tu passa, o caldo vai engrossando, tem coisas pra fazer. É uma franquia que hoje em dia ela tá no limbo e infelizmente a gente não sabe quando é que ela vai ressurgir. É uma boa pedida pra você que tá procurando games no estilo Crash pra jogar no Play 1. Baixa o DuckStation aí e seja feliz. Ainda falando de games de aventura, esse daqui é um jogo que muitos jogaram. É campeão no quesito simpatia também. Lançado em 2000 pro Play 1, Medieval 2 é uma sequência direta do 1, óbvio. Mas eu falo desse daqui porque foi o que eu mais joguei e o 1 eu não fechei. O enredo segue o retorno do Sir Daniel, porém aqui o jogo tem variedades de armas e habilidades para serem desbloqueadas, além de uma grande quantidade também de níveis e chefes. Só que o que mudou bastante desse jogo comparado ao 1 é a ambientação, que se passa agora em Londres, mas ainda assim é fiel à característica de games da franquia, tendo agora combos e combates pra você socar os caras na porrada. Só que assim, se você for um cara muito exigente na gameplay, vai acabar se irritando um pouco. As movimentações de combate do personagem não são tão fluidas assim. Ele às vezes dá uma enroscada ali e não respeita muito o tempo de botão, mas pra mim, não é nada que atrapalhe muito o jogo não, pessoal. Esse game é considerado um clássico cult dos jogos de Play 1 e pra mim morreu ali mesmo. Ele até teve o Resurrection que foi lançado pro Play 4, mas como eu não tive o console, não tive a oportunidade de jogar. Quem sabe um dia, né? Mas os do Play 1 estão no meu coração. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês e acredite. Tem gente que é fã da saga Resident Evil desde o Play 1, porém mal sabe que esse game aqui existe. Joguei muito na infância e eu vou mostrar agora um pouquinho dele pra vocês. Lançado em 2000 pela Capcom, Resident Evil Survival é mais um título da franquia, porém é o primeiro game da série a ter uma perspectiva em primeira pessoa, e é considerado um game spin-off da franquia original. Ah, Criativo, o que significa spin-off? Significa que ele conta uma outra história no mesmo universo, e ocorre logo depois da bomba que foi lançada em Raccoon City, para tentar extinguir o T-Vírus e os zumbis que por lá tinham. Um helicóptero que caiu nos arredores da Umbrella Corporation na época, você é o piloto desse helicóptero que sobreviveu na queda. E passa o game com amnésia por conta desse acidente, onde você tenta recuperar sua memória e sobreviver aos perigos que por lá existem. E olha só, a jogabilidade desse game é bem diferente dos jogos da série da época, com uma gameplay bastante semelhante ao game Time Crisis ou Time Crisis. A galera mais velha já vai saber do que eu tô falando. Agora, o terror que esse jogo proporciona é mais pelo fato de ser algo desconhecido nas antigas. E você sabe que jogos de terror da época traziam esse sentimento por serem de baixa resolução, ambiente bem escuro e inimigos pixelados. O ser humano tem medo do desconhecido. E aqui no canal eu tenho um documentário falando sobre o porquê os jogos de terror das antigas davam mais medo que os de hoje. Se você quiser assistir, o card tá em cima. Olha, se você for um cara muito exigente, pra muitas pessoas esse game aqui não vai impressionar. Porém, se tu é fã da saga e não jogou esse game aqui, é importante você tomar vergonha na cara e virar fã de verdade. Vai jogar o game, amigo, e eu digo mais. Se você tá afim de jogar a maioria desses games, ter um console que já vem com mais de 48 mil games, incluindo Play 1, Play 2, Play 3 e jogos retrô, o PS3 tunado da Game Over Store tem tudo isso, irmão. São mais de 40 mil games, tudo em um só aparelho. Tu vai jogar os clássicos do PlayStation 1, Crash, Driver, Resident Evil, são mais de 1.500 jogos de Play 1 pra você
você poder jogar. Ele vem também com acervo do Play 2, Dragon Ball, Resident Evil 4, Medal of Honor, até mesmo San Andreas. São mais de 1.300 jogos de Play 2 e todos eles já estão no console. E digo mais, tu vai jogar muito desses games traduzidos e alguns até dublados, tu já pensou? E pra você que curte games retrô, o console já vem com o aplicativo Retro Games da Game Over Store, que oferece mais de 30 mil jogos da época. E não precisa fazer nada não, mano, eles já estão lá. É só abrir o aplicativo, procurar o teu game e jogar. E falando de aplicativos, YouTube, Netflix e Amazon Prime e muitos outros. E além dele vir com jogos de PlayStation 3, amigo, tanto os exclusivos como os AAA. São mais de 5 mil, mano. Chega de gastar dinheiro com o jogo e clica no link da descrição, amigo. Fala que tu é parceiro da Creative Games, que os caras já te conhecem. GameOverStore.com.br. Um jogo que é pouco falado, mas ainda assim é um espetáculo em questão de gameplay, é NASCAR Rumble. Só que assim, esse game não é apenas um jogo da NASCAR. Vocês vão entender o porquê. NASCAR Rumble é um jogo de corrida desenvolvido pela EA para Play 1 em 2000. Só que apesar do jogo usar o nome NASCAR, ele segue aqui um estilo de jogo arcade, em circuitos fantasiosos e power-ups na pista, semelhante aos que você encontra no jogo Mario Kart. E olha só, eu sempre pegava o carro de número 3 porque pra mim ele era o mais bonito. Mas às vezes quando eu queria dar uma de louco eu pegava o carro de número 10 porque ele tem o patrocínio do sabão em pó. O jogo ele tinha 3 classes de carro pra você escolher. Tinha a Rookie, que era o carro normal da série, tinha também a classe Pro. E aqui você já via que os carros já eram mais robustos com algumas mudanças na característica. Ele já vinha com o Supercharger. Ah, Criativo, o que é Supercharger? É aquela parada que fica em cima do motor, semelhante aos carros muscles potentes das antigas. A função desse Supercharger é quase a mesma função de uma turbina normal. Só que ao invés de usar gás de exaustão no veículo para movimentar uma turbina que comprime o ar para dar mais potência no carro, o Supercharger ele comprime o ar pelas entradas de admissão. E ele é acionado por uma correia ligada no virabrequim do motor para dar mais potência. E olha só, eu não manjo nada de mecânica. Se eu estiver falando besteira aqui, quem for mecânico automotivo, por favor, me corrija nos comentários, seja bem-vindo. Mas repare que eu falei mecânico de verdade, porque se você acha que manja de carro só porque você é um playboy que joga Forza ou qualquer game de carro, fica quieto, mano. Sai fora! Mas voltando ao game, tem também a classe Elite, que são os carros mais robustos, tinha até caminhão pra você jogar, amigo. E eu admito que pra desbloquear tudo isso, leva um tempo. E a gameplay do jogo não é nenhum exemplo de física e tal, foi como eu falei, o jogo só carrega o nome NASCAR. Ele tem uma jogabilidade arcade e se espelha em games como Mario Kart. É muito divertido jogar esse game com os amigos, mano. E você? Qual carro era o seu preferido? Qual carro que você mais pegava? Comenta aqui embaixo. Olha, pra quem gosta dos desenhos da Warner assim como eu, tem game com gráfico bom, jogabilidade boa, totalmente fiel ao universo do desenho. E não é só dele que eu vou falar, mano, presta atenção. Looney Tunes Ship Rider, ou Jogo do Coiote, é um game de aventura em terceira pessoa com elementos de furtividade, desenvolvido pela Lionhouse e publicado pela Infogrames para Play 1 e PC em 2000. E mano, no game você controla o coiote, e o seu objetivo é roubar ovelhas do cão pastor Sam. E existem muitas formas de você fazer isso. Daí no game, quanto mais você passa de fase, mais a parada vai ficando difícil. Só que o que chamou a atenção mesmo nesse game é que além da jogabilidade bem fluida e perfeita, os gráficos são muito lindos para um game cartoon. Uma atmosfera fiel ao desenho, bem divertida com cenários e texturas bem nítidas, cores bem vivas. E pra quem não tem paciência com stealth, cara, é facinho tu perder as estribeiras. O game testa a sua paciência e o seu raciocínio, então quando tu for jogar esse game, mano, fica esperto. Porque quando eu era pequeno, eu lembro que eu ficava meio cabreiro com o jogo. Deve ser porque quando criança a gente não tem a destreza e o intelecto que um adulto tem pra jogar um jogo assim. Então foi essa a memória que ficou pra mim jogando esse game. E olha só, um tempo atrás eu também falei de Bugs Bunny, o jogo do Pernalonga, no meu vídeo de top 10 jogos esquecidos pro Play 1 no card em cima. Só que aqui eu vou falar de Bugs Bunny e Taz, que é o jogo do Pernalonga e o Taz. Amigo, vale muito a pena. Lançado em 2000 pro Play 1, sequência indireta do game que eu citei, onde aqui o objetivo do jogo é coletar todas as engrenagens espalhadas pelos níveis e progredir por 4 eras diferentes no game. A jogabilidade é a mesma do jogo anterior, onde também se mantém o mesmo motor gráfico, a mesma característica, só que aqui, além de você controlar o Pernalonga, você tem a oportunidade de controlar o Taz. E cara, pensa numa parada divertida. Eu me lembro que se você comprasse a versão original desse game, ele vinha com um CD gêmeo, onde você podia iniciar o jogo da Corrida Maluca, que também era um jogo formidável. Eu só jogava com o Dick Vigarista, um dos meus desenhos preferidos da Warner. Eu parava tudo pra assistir. E olha só, sobre a informação do CD original, eu nunca tive nenhum CD original de Play 1. Os meus CDs eram R$3 cada. Eu sei disso porque meu primo tinha as versões originais com as estampas vermelhas, e foi lá que eu conheci. Se tu tá procurando game infantil ou de aventura pra jogar, eis a dica de ouro. Pra gravar essa gameplay
gameplay aí que você tá vendo, eu tive que me esforçar pra parar de jogar, porque o jogo é muito divertido. Vai jogar, mano. Special delivery. Olha, quem acompanha mesmo a Creative Games sabe que eu não sou muito fã de jogo de luta. Só que no Play 1, eis um game aqui que eu joguei bastante. Um jogo que na internet eu nunca vi ninguém comentando sobre, então quem vai comentar aqui sou eu. X-Men Mutant Academy 2 é um jogo de luta do X-Men, desenvolvido pela Paradox e publicado pela Activision para Play 1 em 2000, onde aqui você podia jogar e lutar com os personagens principais da série X-Men. E assim, eu gostava muito de jogar com o Wolverine por conta das garras. E eu jogava também bastante com o Noturno, justamente porque ele se teletransportava. Mas na saga X-Men, o meu mutante preferido sempre foi o Magneto. A minha preferência por esse mutante começou aqui nesse jogo mesmo, justamente porque ele voava. E desde então, ele passou a ser o meu preferido até hoje. O jogo ele tem vários personagens top, como o próprio Ciclope, aquela bazuca que saía do olho dele. Tinha também o Groxo, apelão pra caramba, e também o Fanático, que era o Juggernaut. Você podia também jogar até com o Professor Xavier e o Homem-Aranha, que eu desbloqueei nos códigos, mano. Tu apertava o código, depois segurava o R1 no Ciclope, vinha o Homem-Aranha. Você segurava o R1 e selecionava o Magneto, vinha o Professor Xavier. Foi no código mesmo e foda-se. Mas assim, o jogo é divertido por si só. Vocês não vão se arrepender. Your powers are weak. Nossa, mano, eu vou falar de um jogo agora que eu duvido que alguém aqui presente jogou. Se você for macaco velho da cultura pop, mas eu digo não um macaco hidráulico, e sim eu tô falando de macaco à manivela, tu vai lembrar de Xena, a princesa guerreira, que a gente assistia na Record. Amigo, eu peguei esse tempo junto com os desenhos da Bíblia aos domingos de manhã, eu sei bem do que eu tô falando, vem comigo. Xena, The Warrior Princess, ou Xena, a Princesa Guerreira, é um game de aventura com elementos de hack and slash, desenvolvido pela Universal e Digital Arts e publicado pela EA para Play 1 em 99, daí tu já sabe. Pra quem é dos anos 90 e assistiu o seriado da Xena na Record junto com Hércules, tu já vai entender. E é impressionante o quanto esse jogo aparentava ser simples, e ainda assim com uma mecânica bem detalhada. Estamos aqui falando de um game em terceira pessoa de aventura com elementos de hack and slash pro Play 1 e pessoal tem que respeitar. É um game onde você controla a Xena e embarca numa jornada pra resgatar Gabrielle, enquanto enfrenta uma porrada de vilão pelo caminho, e eu já te falo. Vai pensando que o joguinho é fácil, tá? Eu era pequeno e quando eu chegava na parte do Ciclope, o jogo ele não te ensina absolutamente nada, é basicamente um se fode aí pra você tentar resolver. Aí tu se estressava demais. A ambientação do jogo, ela é bem simples, porém ela é bem nítida, e ela vai mudando conforme você vai avançando. A jogabilidade do game também é simples, porém ela casa bastante com a premissa do jogo. Cara, pro pessoal que tá chegando agora no canal, eu duvido muito quem conheça o seriado, e eu duvido muito que alguém tenha jogado. Se você não jogou, mano, experimenta, cara, tu vai gostar. Outro jogo que também é pouco falado, mas é importante citar ele, porque ele veio com a premissa muito acima do tempo para um jogo de herói na época. Quem conhece já tá ligado. Batman e Robin é um game de ação-aventura e mundo aberto, desenvolvido pela Probe e publicado pela Acclaim para Play 1 em 98. A cidade de Gotham, bem ambientada e sombria para um jogo de Play 1, com eventos em tempo real, simulação de tráfego e população civil, movimentação meio jegue pra época, mas tinha diversas missões individuais, e o jogo em si, em terceira pessoa, que te joga no meio da cidade com o seu Batmóvel, te dando liberdade pra você resolver na sua maneira. Só que é o seguinte, amigo, você vai precisar ter paciência pra jogar esse game, porque as mecânicas em si são bem complicadas e a movimentação do personagem é dura, amigo, não é nada fluida. Muitas vezes no combate o controle não responde muito bem, te deixando até frustrado. Outra coisa que também é importante dizer, e isso todo mundo já sabe, é que os games do Play 1 costumava ter um fog muito extremo. Ah, Criativo, o que é fog, mano? Explica direito. Amigo, fog é o artifício de neblina ou escuridão que os games usam para esconder a incapacidade da renderização do mapa. Você percebe que quando você vai andando, as coisas elas vão aparecendo, e isso é típico de game de terceira pessoa do Play 1, como por exemplo o Silent Hill. O pretexto para esconder a falta de renderização do mapa era a névoa, a neblina que impede de você ver o render do mapa lá no horizonte, as coisas carregando conforme você vai andando, onde todos os detalhes de renderização e performance do Play 1 eu mostrei no meu vídeo o que os jogos de mundo aberto escondem de você. Lá eu conto como funciona os gráficos desse console
console. Se você quiser assistir, o card tá em cima. Mas voltando ao Batman, game que casa bastante com a ambientação padrão do herói. Um game à frente do tempo que ficou famoso por ter uma dinâmica datada por conta da performance da época. Agora, quando a gente fala de fog, é importante a gente citar também a franquia Tenchu, que usou bastante o fog do game, a neblina negra, como artifício stealth e ambientação para imaginar o local cercado pelas sombras da noite. E desde o primeiro jogo eu achava essa sacada genial, mas aqui eu vou falar do 2 porque ele também merece atenção. Tenchu 2 é um game de aventura stealth, desenvolvido pela Quarr e publicado pela Activision para Play 1 em 2000, e o game segue a infância dos ninjas Azuma e Yamane, enquanto eles devem enfrentar uma força militante chamada Burning Dawn. A jogabilidade segue o protagonista, escolhido conforme ele completa as missões com o objetivo de permanecer sem ser detectado e evitar ou matar o inimigo silenciosamente. E mano, eu vou te falar, eu sempre me impressionei com a jogabilidade e a fluidez das animações do personagem, onde a única coisa que me irritava um pouco era a maneira com que o ninja andava, parecia que ele estava assado, mas de resto tava bom. É um jogo pioneiro no quesito stealth para Play 1, onde você precisa ter paciência na movimentação e usar as estratégias para andar sem ser visto. A ambientação do game, os efeitos de áudio em meio à mata, eu achava muito top. Tenchu é para poucos, mano, são poucos que fecharam. Olha pessoal, eu sei que esse game ele não tem nada a ver com essa lista, porém se eu te falar que tem muita gente que não zerou esse game e pior, tem gente que nem conhece. Se você não faz parte dessa turma, por favor, deixa o seu like. Agora se você não conhece, relaxa que eu vou te mostrar. Road Rash Jailbreaker, ou Rad Racha como eu falava, é um jogo de corridas clandestinas de ruas com motos, desenvolvido pela EA e publicado para Play 1 em 2000. E você percebe que eu tô falando bastante da EA, que esse tempo aqui, amigo, a EA estourava nos jogos. Muito diferente do que é hoje, né? Esse game foi o último título original da série e é o primeiro a se tornar totalmente em 3D e olha só, presta atenção na característica desse game. Ela é muito peculiar, onde só tem nesse jogo. A dashboard do menu, as cutscenes que aparecem as fotos dos personagens caricatas, eram muito engraçado e assustador ao mesmo tempo. E você se familiarizava com o tema de rua do jogo, meio que de gangue muito louco, com aqueles rock bem podre mesmo, coisa de carçudo arruaceiro, coisa de vagabundo mesmo. E a jogabilidade desse game era o padrão arcadezão mesmo desde os anteriores, onde você podia descer a chinelada nos oponentes e a polícia tava sempre na cola pra te atrapalhar o rolê. Eu lembro que o meu CD, a maioria das vezes, sempre travava na tela de carregamento. Eram raras as vezes que o meu CD funcionava no meu console e, na moral, eu amava esse jogo mesmo assim, acredite. Eu espero do fundo do meu coração que você não faça parte dos caras que não conheciam esse game. Esses dias aí eu tava conversando com o pessoal da minha idade mesmo, que pegou a época do Play 1, onde eu puxei um Rad Racha no bolso e os caras não sabiam do que se tratava. Cara, complicado. Vai jogar o game, mano, tu vai gostar. Bom, o jogo que eu vou falar aqui agora, eu custei muito pra achar. Porque eu joguei ele na minha infância e eu não fazia ideia do nome, mas finalmente eu achei. E ele tá aqui, não porque ele é bom, mas sim pela nostalgia. Então eu não vou falar que eu fechei o game, mas eu joguei bastante. Não vou exigir que ninguém conheça esse game ou que tenha fechado esse jogo, até porque o meu acervo pra game carniça de Play 1 sempre foi gigante. Crusaders of Might and Magic é um game de ação e RPG em terceira pessoa de 99, desenvolvido e publicado pela Studio Austin, Texas e Redwood Shores. Redwood Shores é aquele que se tornou Visceral Game, ou seja, é um estúdio antigo da EA. Cara, basicamente essa lista é só da Electronic Arts. O enredo do jogo é o padrão RPGzão, encheção de linguiça de matar ogro e cidades medievais no estilo Skyrim. Onde o enredo, cara, pouco importa, eu mal conheço. Sei que esse game fez parte de uma franquia de games de tabuleiro de RPG, e a sua jogabilidade, ela é muito arcaica. E eu não tô falando que é ruim, mas também não tô falando que tem qualidade. O jogo é basicamente um hack and slash misturado com beat'em up, onde você pode pegar itens, porém o gerenciador de equipamento desse game parece a BIOS de placas-mãe DDR2, é horrível. E pra você que for jogar, não adianta você sair tentando bater em todo mundo, tu tem que lidar com um inimigo de cada. Se aparecer mais de 2 amigos, tu foge, você não tanca, mete o pé. E eu tô colocando ele aqui porque eu quero saber quem conhece esse game. Eu acho que só eu mesmo, infelizmente. E pessoal, presta atenção, listinha suave pra você se entreter, um vídeo bem longo pra você gostar, te fazer jogar esses games pra passar o tempo ou pra você conhecer mesmo, jogos que não vão te tomar muito seu tempo, diversão rápida e garantida. Então se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o seu like e comenta aqui embaixo quais os games dessa lista você conhecia. E eu sei que muito game que eu coloquei aqui, muita gente conhece, mas lembre-se, o objetivo do vídeo é mostrar os games. O título do vídeo é algo só pra chamar a atenção mesmo, eu nunca escondi isso. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.